Olá, querido aluno, aluna, é muito bom nós estarmos novamente continuando com aquilo que temos iniciado. Lá no princípio, convidei você para nós fazermos uma viagem em torno das Escrituras, aonde o conhecimento a respeito das Escrituras seria aquilo que nos conduziria nesta algumas paradas, como temos feito metaforicamente, como se fosse cada aula uma estação onde paramos, descemos, buscamos conhecimento daquela área e continuamos. Hoje nós damos uma parada importante para nós vermos a Bíblia como literatura. Ela é palavra de Deus, inspirada, como já vimos, é uma revelação de Deus, revela a vontade, o plano de Deus. No entanto, Deus se valeu de todos os recursos disponíveis em cada tempo, em cada período desse processo, nas etapas da formação das Escrituras. A Escritura não se deu de uma só vez, então ela passou por várias etapas e uma coisa importante é nós percebermos, dependendo do período em que ela estava sendo produzido, aquele livro estava sendo escrito, um recurso da literatura, do gênero literário disponível foi utilizado. Então, nesta aula, nós queremos focar a Bíblia como estilo literário, como literatura, enxergando de perto os desdobramentos do fato das Escrituras ser um livro, também, além de revelação de Deus, uma obra literária rica. Eu quero convidar você a nós olharmos dois slides rapidamente, que nos fala um pouco sobre isso. A Bíblia como literatura. Depois da Bíblia ter passado por fatores importantes, considerando o processo de formação das Escrituras, das Sagradas Escrituras, sua história e como ela chegou até nós, esta aula tem como objetivo considerar este texto rico e poderoso em sua mensagem, também como uma obra literária. No próximo slide, nós podemos fazer algumas perguntas que nortearão o nosso trabalho, nossa reflexão durante este período. Primeiro, o que torna também a Bíblia uma obra literária? Isso é uma das perguntas, ou essa é uma das perguntas que nós queremos responder ao longo desta aula. Segundo, quais as principais características das Escrituras que faz nós a considerarmos uma obra literária? Terceira, isso a desvaloriza ou a valoriza? Quando nós pensamos na Bíblia como uma obra literária também, isso dá valor, agrega valor a ela, ou isso retira valor da consideração que nós temos pelas Escrituras? E por último, nós queremos responder quais as implicações para o leitor. A Bíblia ela é um livro que ela se apresenta, ela tem impacto na sociedade, tem impacto no mundo, mas ela tem um impacto no indivíduo. Ela tem um impacto em como que esse indivíduo se relaciona quanto leitor, na perspectiva do fiel, e na perspectiva daquele que busca recursos nas Escrituras para orientação do fiel. Então nós queremos nessa aula de hoje olhar para alguns desses aspectos e refletir, levar você junto com a gente a nós considerarmos este valor, esta riqueza das Escrituras na qualidade de palavra de Deus, mas que foi utilizado, ou que foram utilizados muitos recursos da literatura, recursos dos gêneros literários para que a Bíblia se tornasse esse texto que passa por séculos e milênios e continua sendo um texto agradável, um texto rico para nós lermos e extrairmos em cada tempo as verdades e os valores que ela continua nos dando. Então, desejo que esta construção, a continuação dessa construção, deste saber ao entorno das Escrituras, seja uma experiência, mais uma vez, rica para você, aluno, e para a nossa interação nessa construção. Nesta aula nós vamos estar vendo 5
tópicos importantes, cinco aspectos importantes do fato das Escrituras ter sido produzidas, ter surgido, ter emergido em formas literárias variadas. Por isso fazemos essa afirmação nessa aula de que a Bíblia também ela é uma obra literária. E como obra literária, nós vamos então ver algumas consequências disso, alguns desdobramentos desse fato. O primeiro que nós vamos estar vendo são algumas formas literárias ou gêneros literários, mostrando que as Escrituras, ela se vale, como falamos anteriormente, ela se vale dos recursos da língua, da literatura, poesia, por exemplo, narrativas. Então ela se vale dos recursos disponíveis em cada tempo da sua produção. Então é extremamente importante que nós aprendamos a lidar com esses gêneros, identificar esses gêneros. Não é o caso, não vamos fazer isso aqui agora, vamos apenas descrever, apenas relacionar esses gêneros literários, essas formas literárias, para que o aluno então possa buscar, à medida que vai estudando também outras disciplinas, como hermenêutica, vai te ajudar a trabalhar melhor, identificar melhor os gêneros literários, para que quando você for interpretar as Escrituras, você então identificar o estilo literário e saber quais são as regras que se aplicam para a interpretação de um texto que foi escrito em um determinado gênero literário, se valendo de um determinado gênero literário. Então, gostaria que você acompanhasse aqui nos próximos slides algumas considerações que fazemos sobre isso. Os gêneros literários das Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento foram escritos com arranjos literários próprios daquelas línguas e das culturas dos escritores e de seus leitores. Neste ponto, vamos focar nos principais estilos literários encontrados nas Sagradas Escrituras, descritos pelo autor, um hermeneuta chamado Roy Zucker, que ele indica os seguintes: jurídico, que compreende a maior parte do Pentateuco, literatura sapiencial, Provérbios, Eclesiastes e Jó, caracterizados por formação textual ou sabedoria do seu tempo, evangelhos, doutrinas e narrativas que visam apresentar informações sobre Jesus, literatura profética, simbolismo e apontamento para o futuro, para o fim dos tempos. Ora, quando nós pensamos, quando nós falamos desses estilos, como por exemplo, jurídico, então nós estamos pensando naqueles textos que foram produzidos onde utiliza um estilo literário chamado jurídico, onde se trata de leis. Por exemplo, aqui nós citamos o Pentateuco, por exemplo. No Pentateuco nós temos leis cerimoniais, leis civis, morais. Então, uma série de leis que leva o leitor a identificar numa perspectiva de normas. Geralmente esse estilo literário está relacionado a textos normativos, onde há uma exigência de alguma coisa. Então isso é um estilo literário, né? O autor que utilizou dessas ferramentas, ele conhecia de métodos para escrever utilizando esse estilo chamado jurídico, enquanto outros vão utilizar a literatura sapiencial, né, que é o caso dos provérbios, da poesia, que também são estilos diferenciados e que quando nós vamos interpretar um texto, por exemplo, o texto de Provérbios, que é formado por unidades pequenas, onde a própria unidade não está necessariamente conectado com a unidade seguinte, que nós chamamos de versículos, né? Mas antes da Bíblia ser dividida em versículos, esses provérbios eram pequenas unidades, como se fosse quase que pequenas prosas ou poesias
separadas, né? Onde você lia várias sem a necessidade de uma estar conectada com o outro. É a ideia de ditados populares ou ditados de sabedoria, né? Essa ideia dos provérbios. Então, quando nós vamos interpretar esses textos, nós temos que ter o cuidado para não interpretar literalmente e aí então vamos causar prejuízo para o entendimento do texto. Ainda continuando com os slides, as figuras de linguagem, que é um outro ponto importante das Sagradas Escrituras, disso que estamos falando, das formas ou dos gêneros literários. E eu coloquei aqui uma citação bem interessante de um professor de literatura inglesa, que ele disse há muito tempo atrás: se me perguntassem qual foi a maior força utilizada na formação da história, eu responderia: a linguagem figurada. Os homens vivem pela imaginação. A imaginação governa nossas vidas. A mente humana não é um fórum de debates, como querem os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Elimine as metáforas, ou seja, a linguagem figurada da Bíblia, e seu espírito vivo se dissipará. Os profetas, os poetas, os líderes são todos mestres da metáfora, e com ela cativam a alma humana. Interessante essa citação, a palavra desse professor de literatura inglesa. Quando nós olhamos para as Escrituras, então nós atestamos isso. Que criatividade, que tanta beleza nós temos nas narrativas, nós temos na poesia, nós temos na forma que os evangelistas, por exemplo, captam o ensino de Jesus, captam os passos de Jesus, as obras de Jesus. Jesus encena o ensino de Jesus, como que Jesus se utilizou de parábolas. Uma coisa muito interessante, você começa a ler o capítulo 5 de Mateus, por exemplo, lê o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que é um sermão. Claramente você percebe Jesus enchendo o seu ensino de metáforas. O tempo todo ele fala sobre aquele que fala mal do seu irmão, deveria olhar para si, tirar o cisco do seu olho, antes de olhar tirar o cisco do olho do outro, né? Ao invés de tirar o cisco do olho do outro, deveria tirar a trave do seu. Depois ele vai falar sobre caminho estreito, caminho largo, para falar sobre como é estreito o caminho que leva a Deus e largo o caminho que leva à perdição. Então Jesus ele traz tantos ensinos, no entanto se utilizando das formas de linguagem, das parábolas, das figuras de linguagem, essa riqueza na comunicação. Eu coloquei aqui algumas para nós apenas relacionar, e não vamos nos deter a explicar cada uma delas. Acompanhe nos slides conforme estão aqui. Figura de linguagem que encerram comparação. Por exemplo, nós temos a símile, exemplo disso: vocês ímpios são como cães. A símile é uma figura de linguagem que geralmente trabalha com a ideia de comparação, né? Trabalha com a ideia da comparação. Depois nós temos a metáfora, nós temos a hipocatástase, nós temos a figura de linguagem de substituição, nós temos as figuras de linguagem de exageros. Então, a ideia das figuras de linguagem é comparar. Então, muitas vezes Jesus utiliza a parábola, por exemplo, as parábolas do reino, onde ele diz: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como. Nós temos uma parábola rica, quando Jesus quer falar do reino de Deus e fala daquele homem que é contratado para trabalhar em uma propriedade, ali ele, cavando com o seu instrumento, encontra um tesouro. Então ele diz que o reino de Deus é como aquele homem que, encontrando esse tesouro, volta para casa, vende tudo que tem e então retorna, compra aquela propriedade, porque considerava que ali estava o tesouro. Então valeria a pena ele perder tudo, vamos dizer assim. Ele vender tudo que tinha para possuir aquela terra, porque ali existia um tesouro. Ele diz que assim é o reino de Deus. O reino de Deus é o tesouro, que encontrando nós podemos perder tudo
por ele. Olha que imagem extraordinária, é impossível você ler esse texto e não criar uma imaginação na mente daquele homem escavando e encontrando aquele tesouro, jogando a terra em cima, voltando para casa, vendendo o que tem para adquirir aquela propriedade. Então, as figuras de linguagem, ela tem essa capacidade de nos levar para a narrativa, de nos lançar em meio àquele ensinamento, tornar aquele ensinamento vivo, fazermos relações, construções junto com aquele autor que escreveu tal texto. Então, as formas de linguagem, os gêneros literários são uma identificação, essas figuras de linguagem atestam essa riqueza literária das Escrituras quando nós afirmamos: a Bíblia é uma obra literária. Dos gêneros literários que nós temos falado, nós escolhemos 2 para nós aprofundarmos um pouco mais e demonstrarmos como é importante a identificação do gênero literário ou forma literária e pensar como cada forma literária, cada gênero é importante ser identificado para se utilizar as ferramentas, se utilizar os meios apropriados para ler o texto que foi produzido, que foi escrito, se utilizando daquela forma literária para chegar a um objetivo que é a compreensão do leitor, daquele que iria ler. Da mesma forma, hoje, nós temos a tarefa de identificar o estilo literário para que possamos compreender o texto, a narrativa ou a epístola e transmitir de maneira fiel aquilo que o seu autor tinha em mente a transmitir para os seus primeiros destinatários. Então, nós escolhemos 2 estilos literários para verificar isso. Primeiro, nós vamos ver as narrativas e depois as epístolas. As narrativas, elas têm características próprias. Vamos dar uma olhada nesses nossos próximos 2 slides que vamos focar nas narrativas. Por exemplo, uma narrativa é uma história, evidentemente, mas uma narrativa bíblica é uma história relatada com o intuito de transmitir uma mensagem por meio das pessoas e de seus problemas e circunstâncias. Quando nós pensamos na narrativa, nós pensamos em uma história, nós pensamos em alguma coisa que um escritor narrou ou trouxe à luz e a partir dessa história ele deseja dar um fundo moral, ele deseja dar uma lição. Nós vamos ver logo em seguida aqui alguns exemplos disso no nosso próximo slide. Por exemplo, tem como objetivo um fim moral, ou seja, ele quer alcançar, ele quer que essa história tenha uma finalidade de uma lição. As narrativas bíblicas são seletivas e ilustrativas. Ela quer nos levar ao campo, à cena. Ela quer tornar viva aquela lição. Visam a construção negativa ou positiva e aos desdobramentos dos personagens. Coloquei como exemplo aqui a história de Davi. A narrativa inicia com a apresentação de um problema, elabora um pano de fundo ou introdução, em seguida segue para um clímax, onde apresenta uma solução para o problema. E, finalmente, parte para uma conclusão, um desfecho. No caso da história de Davi, nós vamos perceber claramente isso. O livro de Samuel, por exemplo, se ocupa, o segundo livro de Samuel vai se ocupar basicamente da vida de Davi. E nós vamos perceber que o objetivo daquele escritor do livro de 2 Samuel era colocar a vida de Davi e nos dar algumas lições a respeito da vida de Davi. Primeiro, ele introduz apresentando Davi como um homem temente a Deus, um homem
que não tinha tanto prestígio na sua própria família, por ser o mais novo, porém também ressalta a beleza de Davi, a sua coragem, sua força. Logo em seguida, coloca Deus agindo em favor de Davi e tornando o rei de Israel. Mas também a história vai mostrar que Davi, apesar de ter sido tão beneficiado generosamente com as bênçãos de Deus, a inclinação de Deus a ele, vai mostrar que Davi, ele tropeça, ele enfrenta percalços na vida, por exemplo, no caso do seu adultério com a esposa de Urias. E logo em seguida, o escritor começa a mostrar para nós que Davi não ficará impune por causa desse adultério e, consequentemente, da morte de Urias por causa do seu desejo de ter a sua esposa. Então nós vamos ver que a espada não vai mais se afastar da casa de Davi, Davi será perseguido pelo próprio filho, Davi passa realmente por situações críticas na vida a partir desse acontecimento. Então o autor está querendo com esta narrativa nos mostrar um fundo moral, uma lição, e utiliza um personagem para nos dar essas lições de vigilância, essa lição de confiar em Deus, essa lição de que se Deus nos abençoa sobremaneira, devemos sempre reconhecer isso, manter o nosso coração em Deus, atentos, não ficar desatento, como é o caso que o autor tenta nos dar a lição sobre Davi. Então isso é o exemplo de uma narrativa, como colocamos aqui, caracterizamos conforme esta citação do Zuck. O próximo estilo literário que escolhemos, como eu já falara antes, são as epístolas, ou textos normativos. Vamos dar uma olhada no que caracteriza esse estilo literário, no caso da narrativa ou epístola. As epístolas constituem a maior parte do conteúdo do Novo Testamento. Somente do apóstolo Paulo temos 13 epístolas, o que confere significativo volume de conteúdo, como de um conjunto teológico muito expressivo. Nas palavras de Lalande Ricken, epístola é uma carta neotestamentária que atinge o nível de literatura pela presença da formalidade, do ornamento retórico e da obediência às convenções do estilo epistolar. Ora, essa caracterização, esse conceito de epístola, com certeza talvez você, aluno, já de imediato se refugiou, buscou uma das epístolas que talvez você tenha em mente. A introdução, como que essa epístola inicia, quase sempre com uma saudação, quase sempre com o que chamamos de doxologia, onde se louva a Deus por alguma coisa, onde o escritor diz que está intercedendo, está orando por aqueles irmãos. Então, a epístola é uma carta que tem características próprias. Mesmo que ao longo do tempo, ao longo dos séculos e milênios, essa forma vai mudando, dependendo da cultura. Existem lugares onde ela tem características muito mais formais, e outras mais informais, algumas com um elemento a mais, outra a menos, mas, no geral, a epístola ou um texto normativo que visa trazer ensinamento, quase sempre ele tem características parecidas em qualquer cultura. Por exemplo, alguns pontos eu gostaria de colocar aqui nesse próximo slide a respeito das epístolas. Continuando com a perspectiva de Zuck, ele diz que as epístolas são caracterizadas por dois tipos de texto. Texto expositivo, que explica determinadas verdades ou doutrinas, quase sempre apoiado na lógica. Um outro tipo de texto é o texto exortativo, que exorta a seguir determinados comportamentos ou a aquisição de certas características em face das verdades expostas no texto. O que nós podemos concluir olhando esses dois estilos literários? Primeiro, a narrativa,
que tem esse intuito de narrar um acontecimento, narrar uma história, sempre nos deixando algum ensinamento. Nós temos as epístolas, um texto escrito com o objetivo de ensinar. E como mencionamos, pode ser um texto exortativo, pode ser um texto expositivo, onde se expõe uma verdade, ou aonde se traz à mente a necessidade de um ensinamento. Que coisa importante ou que coisa extraordinária quando nós pensamos que a Bíblia foi escrita de maneira inteligente, de maneira planejada. Já pensou se a Bíblia fosse escrita em apenas um estilo literário, somente narrativas? Como é que ficaríamos a terminar de lermos 2 livros da Bíblia? Cansados, terminaríamos um pouco enfadigados, depois de lermos somente narrativas e tentando extrair delas os seus ensinamentos. Mas ao contrário disso, a Bíblia mistura. Cada parte da Bíblia nós vamos ler estilos literários entrelaçados. Livros proféticos, nós vamos encontrar poesias. Livros de poesias, muitas vezes vamos encontrar alguma narrativa. Então, essa riqueza das Escrituras, essa riqueza literária, faz com que a nossa afirmação de que a Bíblia é uma obra literária seja, ao invés de alguma coisa negativa, na verdade traz riqueza e beleza para esse texto que por si só já é extraordinário pela sua mensagem. Continuando com a nossa construção desse conhecimento, olhando a Bíblia como literatura, então já temos visto alguns gêneros literários e escolhemos 2 e falamos sobre esses 2. Agora nós precisamos caminhar e olhar que a Bíblia como literatura, ela também se apresenta para determinados públicos ou determinadas leituras. Então, como que o teólogo, eu estou pensando aqui no teólogo não exatamente como teólogo profissional, mas aquele que se utiliza das Escrituras para fundamentar o seu discurso na sociedade, para fundamentar o seu discurso no mundo, para fazer suas afirmações, para conduzir o seu ensino, para conduzir os seus postulados, seja em termos de família, seja em termos de política. Então, o teólogo, não estou pensando aqui no teólogo profissional, mas estou pensando daquele que reflete, daquele que faz a reflexão na sociedade em vários âmbitos. E estou pensando no cientista, naquele que faz ciência e é impossível qualquer pessoa, especialmente no mundo ocidental, fazer qualquer tipo de avaliação sem que a perspectiva cristã ou bíblica esteja implícita, seja negando, seja afirmando, seja se colocando contra, seja se colocando a favor. Então, por isso, nós vamos dar uma olhada nesses 2 aspectos interessantes do olhar para as Escrituras, do teólogo, assim como do cientista. Então vamos ver nos próximos slides algumas considerações a esse respeito. O cientista no trato com a Bíblia. O teólogo contemporâneo Kevin Van Jossen, ele pergunta por que os exegetas bíblicos e teólogos deveriam prestar atenção à pós-modernidade. Ele responde dizendo que está em curso uma crescente influência de desconstrução dos pilares da exegese bíblica. Então, algumas caracterizações aqui dessa relação do cientista com a Bíblia. Por exemplo, o sujeito científico ou racional é aquele que assume a ciência e seus métodos como elemento capaz de explicar o mundo. A sua suposta racionalidade empírica, todavia, resulta numa forma invertida de fundamentalismo em que a ciência assume mesmo poderes sobrenaturais e concentra todas as esperanças do indivíduo. O olhar apenas científico despreza a Bíblia como palavra de Deus.
Essa consideração a respeito do cientista e a sua relação com a Bíblia, ela ela não enquadra todos os cientistas. É bem verdade, nós temos muitos cientistas que utilizam as Escrituras como base da sua pesquisa, como ponto norteador, como luz que clareia onde ele pisa, como cientista. Ela orienta a sua cosmovisão, como que ele enxerga o mundo e o seu trabalho. Mas é bem verdade que a ciência, já há muito tempo, pela própria história do pensamento cristão, e isso coloca a relação da ciência e as Escrituras em um embate histórico, começando lá na escolástica, quando inicia as primeiras universidades, onde a Bíblia é a base desse estudo, a base de toda a ciência. Chega na Reforma, e continua, a Bíblia é resgatada daquela perda que houvera no período do Renascimento. Mas depois da Reforma Protestante, onde a Bíblia volta para o centro das atenções, nós temos a inauguração de um período, logo depois dos anos 1600, início de 1700, um período chamado Iluminismo, onde a Bíblia voltará no centro das atenções para o combate, para a sua negação. Então, desde lá, nós temos uma tentativa de uma ciência autônoma. Então, quando o cientista ele olha para a Bíblia e ele tenta utilizar a Bíblia como um texto apenas científico para fundamentar ou para fundamentar a sua negação ou sua afirmação a partir da Bíblia, quase sempre ele não será fiel ao texto. Até porque a Bíblia não tem essa prerrogativa, ela não tem essa intenção de se tornar um texto de apoio científico. Nós vamos encontrar perspectiva biológica na Bíblia, pois o relato do princípio de todas as coisas, nós vamos encontrar noções biológicas, mas longe da mente do autor que escreveu aquele texto, que ele estava dando respostas a respeito da ciência, da biologia para os seus leitores. Nós vamos ter ideias, né, sobre o surgimento dessa crosta terrestre, dos firmamentos e tantas outras coisas, e nós poderíamos pensar que o autor estava nos dando uma lição de geografia. Longe do escritor querer nos dar respostas, nos fazer apontamentos sobre o mundo geográfico. Quando nós encontramos o homem em cena, a criação do homem, nós poderíamos então achar que ali está o fundamento da ciência antropológica. A Bíblia está apresentando o homem como uma criação de Deus, mas não está sistematizando um conhecimento a respeito do homem no seu meio. Ele apresenta o homem já no seu meio, na sociedade. Então, o importante é nós vermos o objetivo das Escrituras. Não é se tornar um livro de referência científica. Apesar de que um certo professor na universidade me falou uma coisa importante, ele diz, olha, a ciência da arqueologia utiliza a Bíblia como seu principal mapa. Se não fosse a Bíblia, a arqueologia teria avançado muito pouco, porque não teria por onde começar. O próximo slide, onde nós falamos sobre a aproximação do teólogo com a Bíblia. Então, importante nós percebermos essa relação do teólogo, como eu já caracterizei o teólogo antes, não é alguém profissional, mas um sujeito que se relaciona com a Bíblia e dá resposta à sociedade a partir das Escrituras. Por exemplo, o que nós colocamos aqui, o sujeito teológico é aquele que sabe articular o conhecimento religioso e científico, tirando de ambos os elementos necessários para interpretar o mundo. Em outras palavras, ele é alguém que assume a racionalidade científica e suas explicações, mas que não considera isso um empecilho para a fé, que é necessariamente não empírica. Isso, quando nós estamos falando dessa relação do teólogo
com a Bíblia, esse teólogo ele tem a capacidade de fazer uma leitura da Bíblia, fazer uma leitura do mundo em sua volta e relacionar, fazer uma relação. É claro, não vamos esquecer, toda leitura religiosa da Bíblia, ela é uma leitura que apresenta os seus dogmas. Isso não estou tratando como uma coisa positiva ou negativa. Eu não poderia pensar que você que está assistindo essa aula e tem uma confissão cristã, que você não tem alguns dogmas. E que mesmo você sendo um teólogo aberto, que lê a Bíblia e aplica esse texto ao teu contexto, às realidades políticas, científicas, econômicas, educacionais no meio em que você vive, no entanto, você vai sempre fazer essa leitura a partir de alguns dogmas, de algumas afirmações desta confissão que você professa. Então, nesse próximo slide, nós vamos ver algumas outras coisas importantes a respeito dessa relação desse sujeito religioso com as Escrituras. Este é o caminho que muitos cristãos sinceros têm buscado para fazer pesquisas nas universidades, nos centros de tecnologias e em outros meios. Esse posicionamento precisa levar em conta afirmações categóricas da Igreja sobre o valor eterno das Escrituras e suas afirmações teológicas. A fé cristã tem seus dogmas, o que não inviabiliza o conhecimento, o diálogo com a ciência e seus afins. Quando nós falamos do sujeito teológico, nós estamos falando exatamente dessa pessoa que tem essa capacidade de resiliência, essa capacidade de interpretar o meio em que ele vive e se adaptar, não adaptar no sentido de negociar a sua fé, não negociar a sua crença, não negociar as suas afirmações teológicas de fé, mas essa capacidade de resiliência, essa capacidade de enxergar o mundo, fazer uma leitura adequada do mundo, do seu contexto e aplicar as verdades bíblicas a essa realidade. Então, este é um relacionamento, como colocamos no slide anterior, onde muitos cristãos sinceros têm vivido nas universidades, têm feito pesquisas na graduação, no mestrado, doutorado ou pós-doutorado, têm ido para as universidades dar aula, têm ido para centros de pesquisa, laboratórios, sem perder a sua fé, porque tem esta capacidade de integrar a Bíblia ao mundo em que ele vive, entendendo que a Bíblia tem respostas. Não essa ideia de que a Bíblia tem resposta para tudo, mas a ideia de que a Bíblia ela nos localiza no mundo e nos faz viver com equilíbrio, com uma consciência, com uma mentalidade sadia, equilibrada, entendendo as Escrituras como resposta a todas as realidades existentes. Nesse próximo momento, nesse momento que iniciamos agora, eu quero chamar você, aluno, para nós considerarmos como é que o fiel ou o sujeito religioso lê o texto das Escrituras. Importante nós termos em mente que a leitura de alguém que adentra no estudo das Escrituras como um teólogo, que é o teu caso agora, você está matriculado em uma escola ou você está no empreendimento de estudar teologia, então a tua leitura ela passa a ser uma leitura sobre dois ângulos, a leitura do fiel e a leitura de alguém que está se especializando em um conhecimento que tem as Escrituras como seu principal instrumento de construção de saber, de construção teológico. Então eu gostaria de nós olharmos nos próximos slides algumas deduções a respeito disso. O sujeito religioso, no conceito de Lima, esta pessoa pode ser definida como aquele que usa a fé para interpretar o mundo. O sujeito religioso é fundamentalista, assume como verdades inquestionáveis os elementos de fé
que assimilou e julga tudo o que a cerca a partir dos seus próprios dogmas. Vamos olhar um pouco mais aqui para caracterizar esse sujeito religioso. Por exemplo, precisamos ponderar que a cosmovisão de um cristão é fruto da sua fé. Por isso, quando Lima, o autor que nós citamos anteriormente, fala do sujeito religioso como um fundamentalista, nós temos que ter cuidado com essa palavra. A palavra fundamentalista vem dessa ideia de fundamento. É bem verdade que as palavras elas se acomodam na sociedade dependendo do tempo em que ela é colocada, que elas são colocadas. No caso, a palavra fundamentalista, ela foi sofrendo mudanças no seu conceito, na sua etimologia. Quando essa palavra era utilizada lá bem atrás, era a ideia de alguém que tem fundamento. Hoje, quando utilizamos a palavra fundamentalista, geralmente está se pensando de alguém que não olha em volta, mas olha apenas uma realidade num ângulo fechado, num ângulo muito pequeno. Mas quando nós pensamos que alguém é fundamentalista, por outro lado, temos que considerar que um cristão, ele forma a sua cosmovisão a partir da leitura da Bíblia. Então, existem alguns fundamentos que norteiam a visão de um cristão e isso é importante considerar. O sujeito religioso considerado aqui é alguém que não discerne as Sagradas Escrituras como algo que se deu no drama humano e continua se relacionando com o ser humano, seu mundo em constantes desafios existenciais, mas também espirituais. O fiel, não crítico, só consegue aplicar a Bíblia para o mundo que ele consegue visualizar, conduzido pela orientação religiosa. Ora, quando nós estamos pensando nesse homem religioso, nós estamos falando de alguém que não tem esta capacidade que mencionamos anteriormente de olhar o mundo em sua volta e interpretá-lo com o apoio das Escrituras. Por isso eu quero convidá-lo agora a nós olhar um segundo aspecto dessa consideração que estamos fazendo. Dê uma olhada no nosso material. A condição de seguidor, que é diferente do sujeito religioso. A primeira exigência que qualquer obra de qualquer arte faz sobre nós é: rendam-se, olhem, escutem, recebam. Nós recebemos uma obra segundo C.S. Lewis quando usamos nossos sentidos e imaginação e diversos outros poderes segundo um padrão inventado pelo artista. Esta é a consideração de C.S. Lewis de que um texto ele causa impacto sobre nós. Uma riqueza da leitura das Escrituras, como já mencionamos anteriormente, é nos trazer a capacidade de criarmos imagem a respeito daquilo que lemos. Um texto, qualquer texto, causa ou deve causar um impacto sobre nós. Seja ele positivo, seja ele negativo, mas diante da leitura de um texto, não podemos continuar sem considerar alguma coisa, sem nos posicionar de alguma forma. Então, essa ideia do seguidor, da condição do seguidor, é alguém que lê as Escrituras, faz uma avaliação real, honesta sobre ela, e isso lhe traz uma consequência na forma dele olhar, avaliar o mundo em sua volta. O próximo slide nos coloca um pouco essa caracterização desse seguidor. O seguidor se aproxima dessa maneira das Sagradas Escrituras. O leitor seguidor é orientado pelo senso de propósito das Escrituras. A primeira qualificação para julgar qualquer peça que seja produto do trabalho humano, de uma rolha até uma catedral, é saber o que ela é. O que ela foi projetado para fazer e como se pretende que seja usado. O leitor seguidor é orientado por este senso de ouvir a voz das Sagradas Escrituras. O leitor seguidor, ele é um leitor fiel e um leitor crítico. O que quer dizer isso? Ele lê a Bíblia para sua edificação pessoal, mas ele lê a Bíblia também para que ele possa receber norte,
orientação de como viver, como interpretar as realidades em sua volta, mas também como ajudar, dar sentido ao mundo. Um certo autor, que eu não lembro exatamente do nome agora, ele disse que uma das razões de nos comunicarmos é dar sentido ao mundo em nossa volta. E realmente, quando nós lemos a Bíblia, lemos as Escrituras, formamos alguns conceitos da vida, da realidade, a partir das Escrituras, nós desejamos comunicar esses conceitos que nós formamos e com isso nós estamos dando sentido ao mundo em nossa volta. O leitor das Escrituras, esse seguidor, ele faz exatamente isso. Ele lê a Bíblia e ele procura dar sentido ao mundo em sua volta a partir desse texto que foi lido e da influência que ele causou sobre si. Muito bem, depois de termos feito essa caminhada, considerando que a Bíblia ela é um texto, é uma obra literária e o impacto disso, ou as consequências disso sobre o leitor e sobre o seu mundo, nós vamos dar um retorno ou uma volta à questão dos estilos literários, onde nós falamos sobre a beleza das Escrituras. O fato da Bíblia ser uma obra literária, isso implica na sua beleza. E uma desses aspectos que eu quero considerar rapidamente com você é o fato dela ser carregada, ser cheia, estar permeada de poesia. E a poesia, é claro, nós sempre associamos com beleza estética, beleza da fala, beleza da expressão de sentimentos, beleza na expressão de valores, de verdades. Então eu queria convidar você a nós olharmos os nossos próximos slides, onde consideramos essas coisas. A poesia bíblica, uma forma de produção literária constituída principalmente por figuras de linguagem, compreendendo imagens, palavras que nomeiam ações concretas ou objetos. É natural que se pense na literatura como um todo em termos de duas modalidades de discurso congêneres, a poesia e a prosa. Então vamos adiantar um pouco para nós vermos como que isso se relaciona. A poesia constitui-se sobretudo de linguagem figurada, enquanto que a prosa comumente é composta de enunciados contínuos. Ademais, a poesia é escrita em forma de verso, enquanto que a prosa não é. Então essa beleza textual, narrativa, essa beleza dos gêneros na Bíblia, ela se materializa nisso que estamos falando, especialmente na poesia. Nós temos vários livros da Bíblia que utilizam desse gênero literário da poesia. Leia os Salmos, por exemplo. Quanta beleza nos Salmos. Nós temos, por exemplo, os salmos que expressam a beleza da criação, salmos que expressam a beleza dos mandamentos de Deus, salmos que expressam a beleza do próprio Deus na qualidade de criador, sustentador, providenciador de meios da sua criação, viver com gozo e paz. Então, essa relação poesia, prosa, é extremamente importante para nós vermos a beleza desta obra literária que é a Bíblia. Ainda, como parte dessa distinção, a unidade recorrente na poesia é a linha, como se vê pelo fato de a poesia na forma impressa não seguir até a margem direita, enquanto que a unidade que se repete na prosa é a sentença. Aqui nós estamos fazendo uma breve distinção entre poesia e prosa, de uma vez que quando você vê a poesia, ela tem ritmo, ela trabalha com ritmo. Então o seu ritmo geralmente não precisa ir até o fim da linha. Ela acaba quando aquele fôlego, o ritmo termina, exige que comece uma nova sentença, porque ela tem um ritmo poético. Enquanto a prosa, geralmente ela vai até o final da linha e forma um parágrafo, também com um ritmo mais diferente da poesia. Isso nos mostra, mais uma vez, beleza.
Por isso, o segundo aspecto que nós vamos ver dessa beleza expressa pelas Escrituras como obra literária, quero convidar você a dar uma olhada rapidamente no nosso próximo slide. A beleza estética como resultado da dupla natureza das Sagradas Escrituras. Está se voltando a este tema para dar-se outro enfoque. A beleza estética da literatura bíblica ser resultado dessa confluência bilateral, ou seja, Deus sendo feliz, alegre, em essência, é natural criar e manifestar esse aspecto do ser em tudo o que faz e diz. Por outro lado, o ser humano, como parte do transbordar dessa felicidade divina, foi criado com a capacidade de expressar e gostar do belo. Deus transborda a sua felicidade em tudo o que faz. Quando nós pensamos em beleza, uma das coisas que eu estou colocando aqui é que esta beleza das Escrituras ela é resultado de um Deus que criou com beleza, com arte. Ele é feliz, o resultado da beleza, essa é uma tese que eu estou colocando para você, Deus sendo feliz, sendo plenamente satisfeito, tudo que ele realiza expressa essa felicidade, essa beleza. Consequentemente, quando nós nos afinamos a Deus, nós temos uma tendência também a criar coisas bonitas. Então, essa dupla natureza das Escrituras é responsável por essa beleza literária das Escrituras. Então, por exemplo, no seu trabalho, se você está feliz, provavelmente você vai estar mais disposto a fazer coisas bonitas e expressar felicidade naquilo que você faz. Assim também, Deus, por ser essencialmente feliz, tudo que ele fez expressa beleza e felicidade. E nós somos convidados também a escrever, a produzirmos, a fazermos cultura, qualquer que seja o fazer cultural. Todos nós que estamos no mundo, que temos alguma atividade, nós estamos empreendendo no fazer cultural. E quanto mais estivermos alinhados, como eu falei, estivermos em paz com Deus, nós desfrutamos da sua felicidade, consequentemente, fazemos coisas belas, porque Deus, ele é o autor, ele é aquele que nos criou com essa capacidade, tanto de avaliarmos, como de criarmos a beleza. Depois de nós termos feito essas considerações, tratado esses 5 tópicos a respeito da Bíblia como uma obra literária, então vem a pergunta: como é que nós podemos pensar no impacto dessas verdades, dessas considerações de maneira prática? Como é que eu posso associar isso, como é que eu posso me beneficiar disso de maneira prática? Então eu queria colocar algumas questões importantes. Primeiro, seria muito bom nós pensarmos como a Bíblia, na qualidade de literatura, é uma fonte, nos dias atuais, de pesquisas, por exemplo, nas universidades. Você vai nos programas de historiografia, você vai nos programas de literaturas, você vai nos programas de etnologia, por exemplo, de antropologia, arqueologia e assim por diante, sociologia, você vai perceber o quanto as Escrituras é fonte de pesquisa. Isso quer dizer, e eu quero colocar para você, aluno, tanto na qualidade de estudante, como na qualidade de alguém que talvez orienta estudantes que estejam nas universidades. Nós não precisamos nos envergonhar de confiar, de crer nesse livro que nós reputamos como sagrado, inspirado, mas podemos pensar que este livro tem um potencial incrível. Apesar do seu objetivo primário, seja revelar Deus e o seu plano,
No entanto, é um livro que cobre um extenso período da história, trata de tantas questões, escrito em uma diversidade de estilos literários e, portanto, você pode, sem dúvida, estar empolgado, estar enriquecido das possibilidades de sendo alguém que tem uma confissão e, ao mesmo tempo, utilizar as Escrituras como um instrumento, como uma fonte de pesquisas aí variadas, tanto no meio teológico, como no meio universitário em geral, em várias ciências. Muito bem, querido aluno e querida aluna. Eu quero concluir desejando que você tenha compreendido o nosso raciocínio, que era mostrar as Escrituras como obra literária. E, sendo essa afirmação verdadeira, os seus desdobramentos. Como é que isso impacta tanto o homem de fé, como o cientista, tanto o homem religioso, como aquele que olha para a Bíblia na qualidade de seguidor de Jesus, tanto aquele que olha distante da Bíblia, talvez como alguém na qualidade de um analista, como aquele que fica perplexo diante de tanta beleza ao ler essa riqueza de recursos literários da qual a Bíblia se vale para chegar até nós. Este foi o objetivo, mostrar que a Bíblia, nós não temos que ver simplesmente a formação do cânon, a sua transmissão, sua preservação, mas olhar sua relação no mundo de hoje. Como é que a Bíblia tem impacto com aquele que a utiliza, ou mesmo, não na qualidade de fiel, mas ela está presente no mundo, está presente nas universidades, está presente no mercado, está presente na educação, nos meios econômicos, na tecnologia, enfim. Então nós precisamos fazer uma leitura do impacto das Escrituras no mundo real, no mundo das pessoas, na sociedade em que vivemos. E este foi o objetivo de nós fazermos essa caminhada pedagógica, essa caminhada para construirmos juntos esse conhecimento no entorno da Bíblia, como temos colocado desde o princípio. Desejo que você tenha desfrutado e esteja aumentado o seu interesse por este aspecto das Escrituras.